Esta mensagem que você ouvirá agora foi ministrada em um dos nossos cultos, realizados na Igreja Presbiteriana Renovada Independente de Arapongas. Esperamos que você seja edificado através dela. Que Deus abençoe você e a sua família. Nossa meditação nesta noite, te convido a abrir a Bíblia na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 3, nós estaremos lendo do verso 6 ao verso 8, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3, do verso 6 ao verso de número 8. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus nos diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Amém. Podemos assentar. Louvado seja Deus. Irmãos, nós estamos encerrando nessa noite mais uma série de ministrações. E nessas ministrações nós falamos sobre o tema chamados para servir. Se alguém deixou de ouvir uma das mensagens, elas estão disponibilizadas no YouTube, né? As 6 mensagens anteriores a esta estão todas lá, para os irmãos que quiserem ouvir o que nós já ministramos. Mas eu gostaria de, nesta noite, como é a última ministração, fazer aqui uma rápida recapitulação do que nós falamos aqui nesta série. Na abertura desta série, irmãos, nós falamos que todo ser humano, ele serve a alguém. E nós podemos servir a Deus, servir ao pecado, servir ao dinheiro, servir aos prazeres, servir à vontade da nossa carne, e assim vai. É uma lista de senhores a quem nós podemos servir. E a palavra de Deus nos diz que nós nos tornamos servos daqueles a quem nós obedecemos. Então, quem eu sirvo? A quem eu obedeço. Lá em Romanos capítulo 6, verso 16, Paulo diz assim: sois servos daquele a quem obedeceis. Então, se eu estou obedecendo à vontade da minha carne, aos prazeres que a carne quer, quem é meu Senhor? A carne. A quem eu estou servindo? A carne. Se os pecados comandam a minha vida, eu sou servo do pecado. Mas se eu estou seguindo aquilo que Deus tem falado para mim fazer, se eu tenho seguido a vontade de Deus, então eu sou servo de Deus. E a Bíblia nos diz que quando nós servimos a Deus, consequentemente, nós também servimos ao próximo. Mas nós não podemos servir a Deus e a mais outra coisa. Porque a palavra também nos diz lá em Lucas 16, 13, ninguém pode servir a 2 senhores. Porque se você agrada um, você desagrada o outro. Se você honra um, você desonra o outro. Tiago disse lá na sua epístola, no capítulo 4, verso 4, né? Aquele que se torna amigo do mundo, ele se torna inimigo de Deus. Porque não há como agradar ao mundo e a Deus ao mesmo tempo. É por isso que Jesus afirma: eu não posso servir 2 senhores. Eu não posso dividir o trono que há em mim, no meu coração, para que 2 senhores se assentem nele. Há espaço para apenas um Senhor na nossa vida. E quando nós falamos então, irmãos, de servir a Deus, nós dissemos que quando eu sirvo a Deus, eu sirvo ao próximo. Porque a Bíblia chama de mentiroso aquele que diz que ama a Deus, mas despreza e aborrece o seu irmão. Então a Bíblia diz: olha, você que diz que ama a Deus, mas não ama o seu próximo, você é mentiroso. E nós vimos isso aqui na passagem
ali da parábola do bom samaritano, porque não havia coerência na vida daquele sacerdote, daquele levita, que estavam descendo do templo e passam por um homem ferido à beira do caminho, pelos salteadores, e mesmo eles tendo vindo do templo, onde estavam servindo a Deus, eles ignoram o sofrimento daquele homem à beira do caminho e passam de largo. Então, a palavra de Deus nos fala justamente sobre isso. Como eu posso dizer que eu estou servindo a Deus se eu não me sensibilizo, se eu não sinto as dores daquele próximo que precisa da minha ajuda? Então, para eu servir a Deus, eu consequentemente sirvo ao próximo. Vimos também que devemos servir ao Senhor com alegria. Deus não deseja, irmãos, servos que o servem com o coração amargurado, triste, ou que seja servindo como uma obrigação. Não, irmãos, isso deve fluir do nosso coração como algo voluntário, né? Servir a Deus deve ser motivo de alegria. E nós falamos aqui e meditamos sobre os salmos, né? O Salmo 120 ao Salmo 134, que são denominados os salmos do cântico das escadas, ou cântico dos degraus, ou cântico das subidas. E esses cânticos, irmãos, eles eram cantados pelo povo judeu toda vez que o povo subia para Jerusalém, para uma festa, para um sacrifício. Eles subiam cantando esses cânticos de alegria, porque eles estavam indo à presença do Senhor. O próprio salmista disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então o motivo de estarmos aqui, o motivo de você ser um servo do Senhor, isso deve trazer no seu coração alegria. Você deve fazer isso com alegria, reconhecendo tudo aquilo que Deus tem feito também nas nossas vidas. Mas a Bíblia ainda nos ensina, irmãos, que nós devemos servir a Deus com perseverança. Nós citamos aqui o texto de Lucas 9:62, que o próprio Jesus disse: olha, aquele que põe a mão no arado, ou seja, aquele que decide servir, mas olha para trás, ele não está apto para o reino de Deus. Porque há uma missão, há um foco, há um objetivo que nós precisamos alcançar. Então, se eu decidir servir a Deus, eu preciso servir a Deus até o fim. A Bíblia diz: aquele que for fiel até a morte. Então, todos os nossos dias devem ser, irmãos, para servir a esse Deus. Virão lutas, virão dificuldades, virão barreiras, empecilhos, mas nós não podemos deixar de perseverar. Falamos ainda sobre servir com excelência. O que é servir com excelência? É entregar o meu melhor para Deus. Quantas vezes, né, a gente tem deixado para Deus o resto, né? Eu trabalho, eu produzo, eu faço o meu lazer, e aí quando sobra tempo, aí eu deixo para Deus. Não, irmãos, o nosso trabalho deve ser servindo ao Senhor, o nosso lazer deve ser servindo ao Senhor, a nossa caminhada deve ser servindo ao Senhor, e o tempo que eu tenho, eu devo dedicar a servir ao Senhor. Então, servir ao Senhor com perseverança e com excelência. Finalmente, na última semana, nós falamos e aprendemos também que nós servimos ao Senhor não com aquilo que é nosso por natureza, não porque nós temos capacidade, mas porque Deus, o próprio Deus, nos dá os dons para servirmos a Ele. Sabe, é como a gente contrata, né, um jardineiro para fazer um serviço na casa da gente, um encanador, um pedreiro. Esse encanador, ele traz as ferramentas dele, não é verdade? O pedreiro traz a ferramenta dele, o jardineiro traz a ferramenta dele, porque ele tem as ferramentas. Mas com Deus não é assim. Nós não temos nada de bom para oferecer. E como nós poderíamos servir a Deus se nós não temos nada de nós mesmos? Por isso Deus nos chama para servir, mas Deus é tão bom que Ele nos dá as ferramentas para servir. Então Deus diz: olha, meu filho, eu estou te chamando para me servir, mas como você não tem nada de bom, eu te dou os dons para que você possa me servir. Então o nosso tempo, a nossa saúde, a nossa inteligência, os recursos que temos, isso não é de nós, é Ele que nos dá, para através disso nós servirmos a Ele. E hoje, irmãos, eu quero então finalizar este tema, e nós vamos falar um pouquinho sobre galardão e recompensa. E nós precisamos entender, irmãos, que aqueles que servem a Deus receberão galardão. Aqueles que servem a Deus receberão recompensas. E quando nós falamos aqui sobre galardão, nós precisamos entender, irmãos, que não estamos nos referindo
há salvação, mas há galardões que Deus nos dará. Porque a salvação, a Bíblia diz que isso não é baseado na nossa obra. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Mas lá no verso 10 de Efésios 2, a Bíblia diz: mas fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então Ele nos salvou, e porque nós fomos salvos, agora nós vamos viver para servi-lo. É por isso que nós o servimos com alegria, é por isso que nós o servimos com excelência, porque tudo vem dele para nós, né? Ele nos capacita para servirmos a Ele. E Tiago confronta justamente isso, quando ele fala lá na sua epístola, no capítulo 2, verso 17, quando ele diz: se você diz que tem fé, mas não tem obras, essa sua fé é morta, porque toda fé verdadeira produz obras. Se eu entreguei a minha vida a Cristo, se eu reconheço que Ele me alcançou por sua graça e misericórdia, logo eu tenho prazer em servir a esse Deus, eu tenho prazer em honrar a esse Deus através da minha vida. Então, quando nós falamos aqui, irmãos, sobre galardão, nós estamos falando que a Bíblia nos ensina que esse galardão está relacionado às obras. O galardão está relacionado às obras. Então, quando nós falamos que somos chamados para servir, nós precisamos entender que, além de tudo que Deus já nos deu, que aquilo que Deus já nos capacitou, os dons que Ele nos deu, Ele ainda tem mais para nós. Porque no momento em que nós concluirmos a nossa carreira, nós ainda seremos galardoados por Ele, por aquilo que nós fizemos na obra do Senhor. Então isso é um estímulo do Senhor para nós. Não que nós devamos seguir ou servir a Deus esperando o galardão, mas Ele diz: eu vos galardoarei. Então nós servimos com alegria, e assim Ele nos promete as recompensas. Então eu quero trazer aos irmãos alguns textos da palavra do Senhor nesta noite, algumas passagens que reforçam essa ideia. A primeira delas está lá em Mateus 25, do verso 14 a 30, quando Jesus conta a parábola dos talentos. E ali fala de um senhor que ia sair de viagem, e esse senhor, ele chama os seus servos, e a um servo ele dá 5 talentos, a outro servo ele dá 2 talentos, e a outro servo ele dá 1 talento. Aqui entra o que nós falamos sobre os dons. Ele convida os servos para servir, mas ele sabe que os servos não têm condição alguma. Então ele dá aos servos os talentos para que eles possam servir. E ele diz: quando eu voltar, eu pedirei contas a vós. E aqueles servos então, eles vão trabalhar com aquele talento. E eles, quando chega o Senhor depois da viagem e vem para prestar conta, aquele que havia recebido 5 talentos, ele diz: Senhor, tu me deste 5 talentos, e agora eu tenho aqui 10 talentos, porque eu granjeei, eu trabalhei, eu multipliquei os talentos que o Senhor me deu. Aquele que recebeu 2 talentos, ele diz a mesma coisa: estão aqui 4 talentos, porque com os talentos que o Senhor me deu, eu multipliquei e ganhei outros 2 talentos. Mas aquele que ganhou 1 talento, ele diz: eu enterrei o talento, eu não trabalhei. Então aos 2 primeiros servos, Deus os chama de servos bons, bons servos. E ele diz, né, na recompensa que ele traz ali, ele diz: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Veja que Deus está falando aqui de recompensa. Você foi fiel no pouco, então sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Esse Senhor falou isso com o que multiplicou 5 e com o que multiplicou 2. Mas ao servo negligente ele diz: servo mau, eu te entreguei o talento para que você pudesse trabalhar, por que você não trabalhou? Então, irmãos, a Bíblia está falando daquilo que Deus nos deu e o que nós devemos fazer com aquilo que Ele tem nos dado. E em Mateus capítulo 10, verso 42, ele diz que por menor que seja, irmãos, aquilo que você tem feito para Deus, não será esquecido. Em Mateus 10, 42 diz assim: e quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um desses pequeninos, por ser este meu discípulo, de modo nenhum perderá a sua recompensa. Mesmo um copo de água fria, que você serve a alguém, Deus está dizendo: isso não está esquecido, isso não será esquecido diante de mim.
Então, irmãos, muitas vezes as pessoas se desapontam com pessoas, né? As pessoas muitas vezes dizem: eu faço isso, mas ninguém vê. Eu faço isso, mas ninguém reconhece. Eu quero te dizer nesta noite que Deus está vendo, e Ele é galardoador. Ele é aquele que trará recompensa, Ele é aquele que trará galardão para tudo aquilo que você tem feito. Às vezes você tem passado momentos difíceis na presença de Deus, às vezes você tem lutado com alguma dificuldade e buscado servir ao Senhor da melhor maneira possível. Saiba que Deus está vendo aquilo que você tem feito. Deus conhece a sinceridade do teu coração, Deus conhece aquilo que você tem apresentado ao Senhor. Jesus também fala, irmãos, que mesmo aquilo que nós fazemos em secreto será recompensado. Olha o que diz a palavra do Senhor em Mateus 6, verso 4: seu Pai que vê o que é feito em segredo o recompensará. Então ele está dizendo, mesmo aquilo que você faz e ninguém viu, Deus está vendo, e Ele vai te recompensar. É por isso que nós temos prazer, irmãos, em servir a Deus, porque Ele não é um Senhor injusto, Ele não é um Senhor que se esquece daquilo que fazemos, Ele não é um Senhor que não olha para aquilo que nós estamos realizando, mas pelo contrário, Ele é um Senhor que conhece tudo, Ele é um Senhor que vê tudo, Ele é um Senhor que sonda todas as coisas, e mesmo aquilo que ninguém viu, mesmo aquilo que está em segredo, mesmo aquilo que ninguém contemplou, Deus tem anotado no seu livro, e Ele diz que um dia Ele vai te recompensar por isso. Ele é esse Deus de galardão, Ele é esse Deus de recompensa. Ainda em Provérbios capítulo 13, verso 21, a palavra de Deus diz: os justos serão recompensados com o bem. Por quê? Do que o Senhor está falando aqui? Os justos serão recompensados com as suas obras de justiça, aquilo que eles têm feito, as suas obras de justiça, eles terão recompensa e receberão o bem da parte de Deus. Ainda na carta aos Hebreus, no capítulo 11, verso 6, ali o autor da carta aos Hebreus está falando sobre a fé, e ele diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus, primeiro, creiam que Ele existe, e segundo, creiam que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, amados, quando nós buscamos a Deus, nós podemos ter a certeza, primeiro, de que Ele existe. Nós o conhecemos, nós sabemos que Deus existe, porque Ele tem sido Senhor na nossa vida, Ele tem cuidado na nossa vida, Ele tem guardado a nossa vida, Ele é o Criador de todas as coisas. Nós sabemos que esse Deus existe, e que também Ele é galardoador daqueles que vêm a Ele, daqueles que buscam a Ele, daqueles que procuram fazer a vontade dEle, servir a Ele. Ele é esse Deus que traz essa recompensa. Em Hebreus capítulo 10, versos 35 e 36, a palavra de Deus diz assim: não percam a confiança de vocês, porque ela tem uma grande recompensa. Vocês precisam perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Então veja, irmãos, a palavra nos diz: olha, perseverem, porque haverá recompensa, haverá galardão. Perseverem, porque aquilo que você tem feito não ficará esquecido diante de Deus. Glorifique a Deus com a sua vida, louve a Deus com a sua vida. Por quê? Porque Ele fez, irmãos, aquilo que seria impossível nós fazermos, né? Ele nos alcançou por sua graça, Ele nos restaurou, Ele fez de nós novas criaturas, e hoje, irmãos, nós devemos servi-lo com aquilo que Ele tem nos dado. Nós temos que servi-lo, nós precisamos servi-lo com gratidão, nós precisamos servi-lo. Por quê? Porque Ele nos amou primeiro, né? Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele nos trouxe graça, Ele nos trouxe esse favor, essa misericórdia, né, para os nossos corações, e por isso hoje nós o servimos. Hoje, o escritor aos Hebreus que está dizendo justamente isso: você deve fazer a vontade de Deus e servir ao Deus com perseverança, e você será recompensado. Então sirva a Deus com perseverança. O apóstolo Paulo ainda escreve na sua carta aos Romanos, no capítulo 2, verso 6, Deus retribuirá a cada um segundo as suas obras. Veja, haverá recompensa, irmãos, para as obras, para aquilo que nós fazemos, haverá recompensa. Você pode estar hoje fazendo algo e você não vê reconhecimento, né? Talvez o pastor não tenha visto o que você tem feito,
né? Talvez ninguém tenha percebido aquilo que você tem feito, né? Aquilo que você tem entregue ao Senhor, a tua dedicação, né? A tua vida com Deus, aquilo que você tem servido ao próximo. Talvez você serviu alguém e ao invés de gratidão, você recebeu a ingratidão, né? Talvez você tenha ajudado alguém no momento de dificuldade, essa pessoa virou as costas para você, mas Deus está te dizendo: cada uma das suas obras será recompensada diante de Deus, cada uma das suas obras. Em Jeremias 17:10, de acordo com a versão NVI, a palavra de Deus diz assim: eu sou o Senhor que sonda o coração e examino a mente. Por que eu sondo o coração e examino a mente? O Senhor está dizendo: para dar ou para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta e de acordo com as suas obras. Então, irmãos, além de Deus olhar para aquilo que estamos fazendo, Ele tem olhado também para a intenção com que estamos fazendo. Há pessoas, irmãos, que infelizmente têm feito bem para as pessoas, porque elas acreditam que fazendo caridade, elas serão salvas. Se eu fizer o bem, Deus vai perdoar os meus pecados. Se eu fizer o bem, Deus não vai me julgar, Deus não vai me condenar. Não, irmãos, isso é um motivo errado. Servir a Deus e servir ao próximo não deve ser eu fazer esperando algo em troca, mas deve ser no sentido de que eu sirvo ao próximo porque Deus me abençoou, porque Deus me salvou, porque Deus me alcançou, porque Deus tem me dado condições para isso. Então eu vou servir ao próximo com alegria no meu coração. Por quê? Porque eu sou abençoado por Deus, porque eu sou uma pessoa que teve a vida alcançada pela graça de Deus. Então hoje eu vou servir as pessoas, eu vou ter prazer em honrar as pessoas, eu vou ter prazer em ajudar aquele que precisa. Por quê? Porque isso é servir a Deus. Nós falamos isso aqui: quem serve a Deus, serve ao próximo. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Colossenses, irmãos, no capítulo 3, e nos versos 23 e 24, ele diz aqui: tudo que fizeres, faça de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas. Então veja aqui, os motivos Deus olha, né? A maneira como nós estamos servindo, Deus está olhando. E ele diz: olha, tudo que fizeres, faça de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa. Vocês receberão do Senhor a recompensa. Então, irmãos, aqui é o que nós dissemos aqui no início: é aquilo que você está fazendo lá no teu trabalho, aquilo que você está fazendo, né, nas suas atividades religiosas. Isso entra aqui. Tudo que fazemos, irmãos, nós devemos fazer como para o Senhor, né? Não podemos dizer: eu não gosto dessa pessoa, pediu para fazer isso, eu vou fazer de qualquer jeito. Não, a palavra está nos dizendo aqui: faça como para o Senhor. Então faça o teu melhor, faça como fazendo para Deus, porque é Ele que trará recompensa para a sua vida, é Ele que vai te recompensar. Muitas vezes essa pessoa não pode, nem quer te recompensar, mas Deus irá recompensar aquilo que você está fazendo. Então sirva ao Senhor com alegria. Amados, a promessa que vem na palavra de Deus também, lá em Apocalipse 22, no verso 12, o último capítulo da Bíblia, o Senhor diz assim: eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que eu tenho para cada um segundo as suas obras. Ele diz: eu venho e eu virei com a recompensa de cada um. Eu voltarei e eu trarei o galardão, a recompensa para aquilo que cada um tem feito, a maneira como cada um tem servido no meu reino, a maneira como cada um tem servido ao Senhor e ao próximo. Eu venho e trarei essa recompensa. Então é uma promessa, irmãos, de Deus sobre esta, né, sobre esta recompensa que nós receberemos. Então por isso vale a pena, irmãos, vale muito a pena, né, servir ao Senhor. E é por isso que Ele nos chamou para servir, porque Ele tem prazer, né, em nos dar não só os dons, mas também as recompensas e os galardões por aquilo que Ele nos chamou para fazer. Então Ele nos gratificará, Ele nos recompensará por aquilo que nós estamos fazendo. A palavra de Deus diz ainda lá em Mateus 16 e verso 27, porque o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá cada um conforme as suas obras.
Veja quantos textos, irmãos, a Bíblia fala sobre a recompensa, sobre os galardões, sobre recompensar aquilo que nós estamos fazendo. Ainda em Hebreus 6,10, a palavra diz: Deus não é injusto, Ele não se esquecerá da vossa obra e do amor que para com o seu nome mostrastes, pois servistes e ainda servis aos santos. Deus não é injusto, Ele não se esquecerá do vosso amor para com Ele. E esse amor para com Ele é um amor que me leva a servir ao próximo. É por isso que Ele está dizendo: o seu amor para com o seu nome, porque servistes e ainda servis aos santos. Vocês têm prazer em servir, e Deus não se esquecerá da sua obra, Deus não se esquecerá daquilo que você tem feito. Amados, e diante então de todas essas passagens, quando nós olhamos aqui para esse texto de 1 Coríntios 3, que nós lemos para essa reflexão, Paulo diz: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu crescimento. E depois ele diz: por isso nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Amados, as nossas obras não têm poder de mudar a vida de ninguém, mas através das nossas obras, Deus faz a mudança. O amor que você demonstra a alguém, não é o seu amor que vai mudar, mas é o amor de Deus revelado através da sua vida. Então Deus trabalha através daquilo que você faz, para que o nome dele seja glorificado. Então Deus trabalha através do meu serviço, para que a glória seja dele, e que o reino dele cresça, e que o nome do Senhor seja glorificado. Você não consegue mudar pessoas, mas Ele muda através de você, através do seu serviço. Por isso nós precisamos, irmãos, ter em mente essa necessidade de servir ao Senhor. Ele te salvou, Ele te chamou, e Ele conta contigo. Ele conta contigo para que nós possamos, irmãos, multiplicar no reino de Deus. Assim como os talentos. Ele deu para você capacidade, Ele deu para você dons, Ele deu para você recursos, Ele deu para você condições. Para quê? Para você servir. Então sirva ao Senhor com alegria, sirva ao Senhor com excelência, sirva ao Senhor com perseverança. Sirva a Ele, porque é Ele que traz o crescimento, é Ele que usa o teu trabalho para a glória do nome dEle. Então Paulo está dizendo, e ele aplica isso à agricultura, e de fato é verdade, irmãos. Adianta o agricultor ir lá e plantar a semente, depois ir outro lá e regar a semente, mas se Deus não der o crescimento para a semente, o que o agricultor pode fazer? Nada. Nem o que planta pode fazer, e nem o que rega. Agora eles estão servindo. É por isso que Paulo diz: ambos têm um propósito, que é o quê? Semear para que aquela planta cresça e frutifique. Agora, eles são alguma coisa? Não. Por quê? O dom vem de Deus, tudo é dele. Mas ainda assim, Paulo diz: mas cada um receberá a recompensa pelo seu trabalho. Mesmo nós não sendo nada, olha o que Paulo diz aqui: ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Embora o nosso trabalho não vá produzir grandes resultados, mas é Deus que faz isso, mas Deus ainda assim vai nos recompensar pelo que fazemos. Isso é maravilhoso, né, irmãos? É maravilhoso porque isso mostra a nossa incapacidade, mas mostra o prazer de Deus em presentear os seus filhos, em socorrer os seus filhos, em ajudar os seus filhos. Então, eu quero deixar essa palavra nesta noite ao coração dos irmãos. Nessa última ministração, você e eu creio que você tem consciência disso, que você foi chamado por Deus para servir. E como você está servindo a Deus? De que maneira você tem entregado aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos para a obra do Senhor? Você tem usado esses dons que Deus te deu para que o nome dele seja glorificado? Você tem usado o dom que Deus te deu, a capacidade que Deus te deu para servir no reino de Deus? Você tem colocado isso em prática na sua vida? Você tem servido ao Senhor com alegria no seu coração? Ou você tem estado amargurado? Que o Espírito de Deus ministre ao teu coração.
O Espírito de Deus toque no seu coração e que haja em você esse desejo de servir, esta alegria em servir, essa perseverança em servir, e que você possa entregar o seu melhor, porque tudo que você fizer não ficará esquecido diante de Deus. Tudo aquilo que você realizar para a obra do Senhor não ficará esquecido, embora você não tenha condições de fazer de si próprio, mas Ele ainda te recompensa pelo teu trabalho. Amém? Que nós possamos, irmãos, levar conosco essa palavra. Sem Deus não adianta o nosso trabalho, o nosso esforço. Sem Ele, Ele mesmo diz na palavra, né? Sem mim, nada podeis fazer. Sem Ele, tudo que fizermos, irmãos, é inútil. Se eu pregar sem a unção de Deus, não tem resultado. Se você ajudar alguém sem que Deus use isso, não trará resultado. Se você dedicar tempo, fazer algo para o Senhor, mas Deus não tiver no negócio, é perda de tempo. Mas Ele ainda assim, irmãos, Ele olha para nós. Ele vê a nossa condição. E Ele diz: filho, eu não vou esquecer do que você tem feito. Eu não vou esquecer daquilo que você tem realizado. Isso é uma palavra nessa noite de motivação, de esperança para a sua vida. Amém? Que você continue trabalhando na obra do Senhor. Se você não tem se dedicado, se você não tem servido a Deus como deveria servir, que essas ministrações tragam essa disposição ao teu coração. Que você possa, através dessas palavras, se dispor a fazer algo para a obra do Senhor. Não há, irmãos, outro propósito em estarmos aqui ministrando. Porque a palavra diz: aquele que ouve e pratica é sábio, mas aquele que ouve e não pratica é tolo. Então de nada adianta nós ouvirmos e não aplicarmos a palavra na nossa vida. Então nessa noite eu gostaria que, nesse fechamento, você meditasse, pensasse um pouco sobre isso, e que você decidisse no seu coração: Senhor, eu quero melhorar. Senhor, eu quero te servir melhor. Senhor, eu quero servir ao Senhor com alegria. Senhor, eu quero servir ao Senhor com perseverança. Senhor, eu quero servir ao Senhor, eu quero usar os dons que o Senhor me deu. Eu não quero enterrar os talentos que o Senhor me deu, mas eu quero, Senhor, usar na tua obra, para o teu reino, para a tua glória. Amém? Vamos nos colocar em pé e nós estaremos encerrando. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Querido Deus e Pai, nesta noite, Senhor, estamos aqui na tua presença, Senhor, diante da tua palavra. Ó Deus, e a tua palavra, Senhor, tem falado conosco, ó Deus, sobre, ó Deus, o servir. Ó Deus, e temos aprendido com a tua palavra sobre servir ao Senhor. Pai querido, e nesta noite a tua palavra tem, ó Deus, alegrado o nosso coração. Ó Deus, em sabermos, ó Pai, que haverá galardão, haverá recompensas para aqueles que servem a Ti. Ó Deus, embora, ó Deus, dependamos de Ti em tudo, embora, Senhor, dependamos do Teu poder, do Teu agir, ó Deus, do Teu trabalhar em todas as circunstâncias, porque sem Ti nós nada podemos fazer. Mas ainda assim, Senhor, a Tua palavra diz que nenhuma das nossas obras será esquecida diante de Ti. Obrigado por esse tão grande amor que o Senhor tem por nós. Obrigado, Senhor, pela Tua grande e infinita misericórdia. Ó Deus, que tem alcançado a nossa vida dia após dia. Ó Deus, e a Tua palavra diz que as Tuas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. Porque as Tuas misericórdias não têm fim, elas são novas a cada manhã. Ah, Senhor, renova agora o coração de cada vida, ó Deus, que está ouvindo essa ministração. Senhor, que o Teu Espírito Santo coloque alegria neste coração para Te servir. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo trabalhe, Senhor, na disposição, no ânimo, na coragem para servir e honrar ao Senhor. Deus, que o Teu Espírito Santo motive esta vida, ó Deus, a servir ao Senhor com todo o seu ser, com todo o seu coração. Pai, no nome de Jesus, completa a obra, Senhor, em cada vida. Realiza, Senhor, aquilo que é o Teu propósito em cada coração, e que o Teu nome seja em tudo exaltado e glorificado. É a oração que nós fazemos a Ti, Senhor, agradecidos no nome de Jesus. Amém e amém.